Nos primeiros 26 versículos deste capítulo, segundo as Crônicas, capítulo 32, os versículos 1 ao 26. Se você puder, tendo condições, em pé em reverência à palavra de Deus, meu irmão. Acompanhe a leitura desse texto, que diz assim: depois destas coisas e desta fidelidade, veio Senaqueribe, rei da Síria, entrou em Judá, acampou-se contra as cidades fortificadas e intentou apoderar-se delas. Vendo, pois, Ezequias que Senaqueribe vinha e que estava resolvido a pelejar contra Jerusalém, resolveu, de acordo com seus príncipes e os seus homens valentes, tapar as fontes das águas que havia fora da cidade, e eles o ajudaram. Assim, muito povo se ajuntou, que taparam todas as fontes, como também o ribeiro que corria pelo meio da terra, pois diziam: por que viriam os reis da Assíria e achariam tantas águas? Ele cobrou ânimo, restaurou todo o muro quebrado, e sobre ele ergueu torres, levantou também o outro muro por fora, fortificou a Milo na cidade de Davi, e fez armas e escudos em abundância, pôs oficiais de guerra sobre o povo, reuniu-os na praça da porta da cidade, e lhes falou ao coração, dizendo: sede fortes e corajosos, não temais, nem vos assusteis por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque há conosco maior do que o que está com ele. Com ele está o braço de carne, mas conosco o Senhor, nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear nossas guerras. O povo cobrou ânimo com as palavras de Ezequias, rei de Judá. Depois disto, enquanto Senaqueribe, rei da Síria, com todo o seu exército, sitiava Laques, enviou os seus servos a Ezequias, rei de Judá, que estava em Jerusalém, dizendo: assim diz Senaqueribe, rei da Síria: em que confiais vós, para vos deixar sitiar em Jerusalém? Acaso não vos incita Ezequias para morrerdes à fome e à sede, dizendo: o Senhor nosso Deus nos livrará das mãos do rei da Síria? Não é Ezequias o mesmo que tirou os seus altos e os seus altares e falou a Judá e a Jerusalém, dizendo: diante de apenas um altar vos prostrareis, e sobre ele queimareis incenso? Não sabeis vós o que eu e os meus pais fizemos a todos os povos da terra? Acaso puderam de qualquer maneira os deuses das nações daquelas terras livrar o seu país das minhas mãos? Qual é de todos os deuses daquelas nações que meus pais destruíram, que pôde livrar o seu povo das minhas mãos, para que vosso Deus vos possa livrar das minhas mãos? Agora, pois, não vos engane, Ezequias, nem vos incite assim, nem lhes dei crédito, porque nenhum Deus de nação alguma, nem de reino algum, pode livrar o seu povo das minhas mãos, nem das mãos de meus pais, quanto menos vos poderá livrar o vosso Deus das minhas mãos? Os seus servos falaram ainda mais contra o Senhor Deus e contra Ezequias, seu servo. Senaqueribe escreveu também cartas para blasfemar do Senhor,
Deus de Israel, e para falar contra ele, dizendo: assim como os deuses das nações de outras terras não livraram o seu povo das minhas mãos, assim também o Deus Ezequias não livrará o seu povo das minhas mãos. Clamaram os servos em alta voz, em judaico, contra o povo de Jerusalém, que estava sobre o muro, para os atemorizar e os perturbar, para tomarem a cidade. Falaram do Deus de Jerusalém como dos deuses dos povos da terra, obras das mãos dos homens. Porém, o rei Ezequias e Isaías, o profeta, filho de Amós, oraram por causa disso e clamaram ao céu. Então, o Senhor enviou um anjo que destruiu todos os homens valentes, os chefes e os príncipes no arraial do rei da Síria. E este, com o rosto coberto de vergonha, voltou para sua terra. Tendo ele entrado na casa de seu Deus, os seus próprios filhos ali o mataram à espada. Assim, livrou o Senhor a Ezequias e os moradores de Jerusalém das mãos de Senaqueribe, rei da Síria, e das mãos de todos os inimigos. Lhes deu paz por todos os lados. Muitos traziam presentes a Jerusalém, ao Senhor, e coisas preciosíssimas a Ezequias, rei de Judá, de modo que, depois disto, foi enaltecido à vista de todas as nações. Naqueles dias adoeceu Ezequias mortalmente. Então orou ao Senhor, que lhe falou e lhe deu um sinal. Mas não correspondeu Ezequias aos benefícios que lhe foram feitos, pois o seu coração se exaltou, pelo que houve ira contra ele, contra Judá e Jerusalém. Ezequias, porém, se humilhou por ter exaltado o seu coração, ele e os habitantes de Jerusalém, e a ira do Senhor não veio contra eles nos dias de Ezequias. Vamos orar mais uma vez, queridos. Pai, a palavra foi lida e a gente precisa agora, Deus, entender, compreendê-la. Que o Espírito Santo de Deus esteja aqui, ministrando ao nosso coração, em nome de Jesus. Assentai-vos, meus irmãos. Você já sentiu uma grande pressão espiritual? Você sabe o que é isso? Talvez você esteja pensando: ih, pastor, isso não é muito assunto que a gente trata, não, que a gente aborda. Esse tipo de pergunta o senhor deveria estar fazendo para os pentecostais, porque eles são bons para responder esse tipo de pergunta, ter uma resposta pronta para uma indagação como essa que eu coloquei para você. Você já sentiu uma grande pressão espiritual? Eu já tive. E por muitas vezes, mesmo sendo um batista, mesmo sendo um pastor batista, quando eu olho para a minha história, quando eu olho para o meu passado, eu percebo isso acontecendo muitas vezes lá na casa dos meus pais. E eu não sei se você tem conhecimento, mas eu já tive a oportunidade de abrir para a igreja, que a minha avó, ela se envolveu com o mal. Ela era benzendeira, ela vivia benzendo as pessoas. Ela vivia praticando atos que desagradavam o coração de Deus. E ela dizia para todas as pessoas que quisessem ouvir, que quando ela morresse, ela deixaria toda a herança que ela tinha ao meu pai, porque era o filho querido, o filho amado.
Até então, meu pai era um bom marido, era um bom pai, era um trabalhador, era um homem que ia à luta, ganhava o dinheiro, trazia para casa, entregava na mão de minha mãe. E minha mãe, por meio desses recursos, nos abençoava, cuidava da gente. Mas minha avó dizia: eu deixarei a minha herança para o meu filho querido, Luciano. E eu dizia: mas Deus, que raio de herança é essa? Porque minha avó, com o perdão da palavra, não tem aonde cair morta. Ela depende do meu pai, ela depende da gente. E ela morreu. E aí eu descobri que herança que era uma herança espiritual. Porque o meu pai virou, se transformou. E o batismo dele foi num belo dia em que ele está lá com a minha mãe, no quintal, minha mãe lavando roupa, como toda boa dona de casa, cuidando ali das coisas da casa, as coisas domésticas, e meu pai ali, do lado, carpinando, fazendo algumas coisas. Fazia uma semana que a minha avó havia falecido. Minha mãe relata que do nada ele pega as mãos, coloca no pescoço dele e começa a apertar, e minha mãe, percebendo que ele estava perdendo fôlego, e ela vai e procura auxiliá-lo, procura ajudá-lo, mas ela não tem como tirar as mãos dele do pescoço dele. Mas ela se dá conta que na rua da nossa casa, alguns amigos passavam por ali, e ela pede socorro, ela pede ajuda. Esses homens adentram a nossa casa e procuram prestar socorro ao meu pai. Mas minha mãe continuava dizendo que aqueles 3 homens não foram páreo ao meu pai, tamanha a força que ele trazia em suas mãos. Mas num dado momento ele se desvencilha desses 3 homens e sai correndo. Minha mãe vai atrás dele. Ele entra no ônibus, minha mãe entra no ônibus. E ele vai ao cemitério, aonde o corpo da minha avó estava enterrado. E ele se põe de frente do túmulo da minha avó, que era a mãe dele. E ali ele volta assim. Ele disse: o que é que eu estou fazendo aqui? Minha mãe disse: olha, você veio para cá e eu te acompanhei. Queridos, daquele momento em diante, a nossa vida mudou. Porque não tinha um sábado que meu pai não chegava em casa para quebrar tudo. E por muitas vezes eu pude presenciar o meu pai possesso por demônios. E foi tremendo. Foi muito difícil. Isso trouxe implicações terríveis à nossa família. Porque um dos meus irmãos foi para o caminho das drogas, com 18, 19 anos morreu. Minha mãe morreu cedo. Hoje eu tenho um irmão que é dono de bar, comercializa bebida, comercializa cigarro. E às vezes eu digo para ele: querido, se mamãe estivesse aqui, ela iria se entristecer tanto com isso. Porque a pinga, o cigarro, na vida do nosso pai, trouxe tanto sofrimento para nós. Você pode sair por aí, em cada esquina tem um bar. E o pinguço, ele pode não ter dinheiro para comprar pão e leite para o filho dele, mas não falta dinheiro para a pinga dele, para o cigarro dele. Mas talvez você me diga: pastor, eu não sei o que é isso. Então, meu irmão, talvez lá na sua casa, a época em que você sente algo estranho, incomum, misterioso, que está acontecendo entre vocês. Talvez você se dê conta que as crianças brincam mais do que de costume.
os adultos também. O que se percebe é que há ali instalado uma impaciência geral na sua casa. As coisas já não funcionam mais. E em vez do lugar onde você foi colocado, lá na sua casa, ser um lugar de descanso, um lugar de se aproveitar, um lugar para colocar a cabeça, um lugar para cuidar da família, se torna um lugar de ansiedade, um lugar de preocupação, um lugar de inquietação, perturbação. E aí o que nós devemos fazer num cenário como este descrito? A gente precisa orar, meus irmãos, e decidir estabelecer um pacto de paz e harmonia, porque pode ser lá na sua casa você esteja sentindo essa grande pressão espiritual. Meus irmãos, o texto lido, que retrata a ameaça de Senaqueribe contra Judá, nos ensina a lidar com uma pressão espiritual, sendo você batista ou não. Ele nos orienta a como lidar com o cerco dos nossos opressores. E isso é tão fato, isso é tão real, que você vai ver Jesus num dado momento, se lembrando de nós, se lembrando dos seus discípulos. Ele diz o seguinte: Pai, numa oração, não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal, que os livre do maligno. Você vai ver que essa preocupação era tamanha no coração de Paulo, colocada por Deus, que se você olhar para a carta em que ele escreve a igreja de Éfeso, você vai ver ali ele tratando a respeito da batalha espiritual. Pastor, mas é um assunto que já não está mais em moda. Mas, querido, na Bíblia está em moda. Eu e você temos um inimigo que não vemos. No mundo invisível, no mundo em que eu e você não enxergamos, não percebemos com olhos humanos, há uma batalha, há uma luta. Para você entender melhor esse texto que a gente leu, preste atenção. Ezequias, que foi o 13º rei de Judá, era ainda um jovem quando começou a reinar em Israel. Ele tinha apenas 25 anos. Segundo as Escrituras, este homem seguiu os passos de Davi, e não de Acás, seu pai. Ainda de acordo com as Escrituras, ele fez o que o Senhor aprovava. Ele mandou abrir e purificar o templo. Ele estabeleceu o culto a Deus e a celebração da Páscoa. Regularizou as contribuições e o sustento dos levitas e sacerdotes. E aí, qual é a primeira coisa que a gente percebe na vida deste homem de Deus? E que você precisa saber. Saiba você que quem se dispõe a ser fiel a Deus, a andar segundo os padrões que Deus estabeleceu, terá inimigos atraídos à sua vida. Foi assim com Ezequias. Será assim conosco. Porque o que diz aqui a história? Senaqueribe, um belo dia, que era o rei da Síria, que governava a maior potência militar daqueles dias, resolve atacar Jerusalém. E aí o que faz Ezequias, o rei Ezequias? Ele se prepara com seus homens para enfrentar. Ele diz aos israelitas, conforme lemos aqui,
Sede fortes e corajosos, não temais. Meus irmãos, quais são as lutas que enfrentamos? Qual é a luta que você enfrenta? Qual é a luta que eu enfrento? No caso de Ezequias, o cerco foi em Jerusalém. Mas, em muitos casos, o cerco pode ser no casamento. O que eu quero dizer com isso? Qual é o meu foco? É olhando para o cônjuge, para o relacionamento deste homem com esta mulher, deste marido com esta mulher, versus a fé de um dos cônjuges. Eu, quando pastoreei a Igreja Batista dos Jardins, eu tive a oportunidade de receber um casal em minha igreja. Este casal se tornou membro da nossa igreja. E era muito interessante a história deste casal, porque a esposa dele já estava no Evangelho há pelo menos 30 anos. E o marido, um juiz aposentado, ele estava na caminhada com Deus há apenas 5 anos. E um belo dia ele me procura e se põe a conversar comigo. E dizendo: pastor, às vezes eu me pergunto, por que é que eu não vim para a graça no mesmo tempo que minha esposa veio? Mas olha, pastor, eu quando lá há 30 anos atrás percebi que a minha esposa havia se convertido, eu comecei a pegar no pé dela. Eu dizia: como é que pode você, uma pessoa tão culta como eu, ser enrolada, ser enganada por uma Bíblia escrita por homens? E olha, eu vou dizer mais: você está proibida de ler a Bíblia aqui em nossa casa. O que ela fez? Ela, por 25 anos, esperava ir para o trabalho, adentrava ao banheiro, se trancava para ler a Bíblia e orar pela conversão daquele homem. Mas foi preciso 25 anos para Deus atender aquela oração. A luta que enfrentamos pode ser também nos relacionamentos. De repente você anda com pessoas, com amigos que são zombadores, vão debochar, vão ridicularizar, vão censurar, vão, enfim, falar mal de você pelo fato de você ser de Deus. Talvez você tenha um patrão incrédulo que vai aprontar com você pelo fato de você ser de Deus. Talvez você more ao lado de um vizinho blasfemo que passa dia após dia te amaldiçoando, praguejando pelo fato de você ser de Deus. Nós enfrentamos, meus irmãos, essa luta. Mas nós também enfrentamos lutas do mundo espiritual. Nós temos como inimigo, meus irmãos, Satanás, que significa adversário, que é um ser sempre hostil a Deus e a seu povo. No mundo espiritual nós temos os demônios, os agentes do mal, que são aqueles que podem possuir pessoas, e eu vi isso por muitas vezes acontecendo na vida de meu pai, por muitas e muitas vezes. Como que a gente vence a opressão no ser? O que é que eu preciso fazer? Olhando aqui para a história
olhando aqui para esta passagem que acabamos de ler, que retrata aqui uma guerra, uma batalha, descobrimos o que fez Ezequias junto com o povo de Israel. Em primeiro lugar, queridos, nós devemos tapar as fontes que saciam a sede do inimigo. Se não, vejam aí o versículo 3. Consultou seus oficiais e os comandantes do exército sobre a ideia de mandar fechar a passagem de água das fontes do lado de fora da cidade, e eles concordaram. Como é que a gente trabalha isso aqui? Como é que a gente contextualiza esse versículo, essa postura em que Ezequias teve? Queridos, há coisas que são boas no tempo de paz, mas em tempo de guerra fortalecem o inimigo. Enquanto estamos desfrutando de paz, enquanto estamos num cenário de festa, de alegria, nós não precisamos nos preocupar com essas coisas. Mas num tempo de guerra nós precisamos fazer isso. Então, queridas, deixa eu dizer uma coisa para você que é casada. Saiba você que nós estamos num cenário de guerra. E se seu marido não está aqui com você, em nome de Jesus, não dê a ele motivo para reclamar da igreja. Participe na medida do possível, sendo discreta e modesta. Se você tem amigos que zombam da sua fé, não discuta, mas se mantenha indiferente às acusações. Eu tive uma época da minha vida que eu fui guarda-mirim. Pelo tamanho, continuo sendo ainda. Olha, vocês estão proibidos. Essa semana a gente conversa. Meus irmãos, houve uma época na minha vida em que eu fui guarda-mirim em Suzano. Na cidade de Suzano, uma cidade que fica mais ou menos a 50 quilômetros daqui da capital. E eu fui trabalhar numa empresa. E nessa empresa sabiam que eu era de Deus, que eu caminhava com Deus. E aí eu tinha lá um abençoado, que ele não perdia a oportunidade de destacar páginas de revistas adultas com mulheres nuas, e pegar essas páginas e colocar na minha Bíblia, colocar nos meus cadernos, colocar nas minhas coisas. Eu estava lá na escola, às vezes tentando abrir o caderno de uma determinada matéria, e do nada caiu uma folha, uma página de uma revista, de uma mulher sem roupa. O que eu fiz? Fui lá brigar? Fui lá discutir? Não. Como vencer, meus irmãos, a opressão do ser? Olhando para o versículo 5 aí, restaurando os muros quebrados. O que isso quer dizer? Meu irmão, presta atenção numa coisa. Se nós estamos inseridos numa guerra, se nós temos que enfrentar o adversário da nossa alma, se nós temos que guerrear contra os demônios, nós temos que consertar as deficiências no nosso caráter. O que você está querendo tentar passar para a gente, pastor? Meu irmão, nós precisamos tomar cuidado com ações, com a nossa maneira de agir e nossos comportamentos, que é a nossa conduta, que abrem portas para o diabo na nossa vida. Tem coisas que não convém a quem anda com
o diabo. É por isso que a Bíblia vai dizer: não deis lugar ao diabo. Não abra a porta para o diabo na sua vida. E aí a pergunta que a gente precisa fazer, queridos: quando abrimos porta para o diabo? Como é que a gente faz isso? Ontem nós tivemos oportunidade de nos reunir com alguns homens da igreja para tratarmos de um assunto bem interessante. E eu falava, nós estávamos entre 14 e 15 homens, 5 porque eu entendo que muitos outros poderiam ter participado desse nosso momento, mas o fato é que não aconteceu. Mas eu dizia para eles que esta semana eu precisei fazer um exame de espermograma. Você sabe o que é um exame de espermograma? Os mais novinhos talvez não saibam. Os mais velhinhos já sabem. Assim, depois dos 40 anos. Porque a gente tem sonhado com a gravidez. Nós pensamos em adotar filhos, sim. Mas nós queremos também os nossos filhos. Essa noite, enquanto eu estava lá em casa me preparando, porque quando eu tenho que trazer aqui algum recado de Deus para os irmãos, eu não sei o pastor Carlos, pastor Haroldo, pastor Adalto. Mas eu não consigo dormir, porque o negócio está aqui pipocando. Minha esposa chegou tarde lá do local em que ela foi participar lá de um ajuntamento de gente de Deus. Chegou por volta de 2 e pouco da manhã em casa, estava esperando. Fomos para a cama umas 3 e pouco, só que ela caiu, desmaiou, começou a dormir e eu não. E aí eu falei: bom, agora eu vou levantar, então eu vou orar um pouco. Fui orar. E você sabe o que eu pude fazer? Deus me levou a agradecer pelos meus filhos e pelas minhas filhas. E fui lá na minha esposa enquanto ela dormia, impus as minhas mãos sobre ela e a abençoei. Porque eu creio na bênção da paternidade, que Deus vai nos dar filhos. E aí você tem que recorrer a alguns recursos. Então uma médica pediu para que eu fosse lá fazer um espermograma, porque ela quer saber a qualidade dos meus espermas. Se é um danadinho que corre ou se é um danadinho que fica muito parado, não sai dos paros, não sai do sabe? E aí fui lá, num laboratório judaico, fui lá fazer o espermograma. Demorou um pouco, mas aí eu fui chamado. Aí veio uma moça, toda sem jeito. O senhor pode me acompanhar, pois não? Vamos lá, né? Aí me introduziu assim num quarto, mais ou menos 2 por 2, 2 por 3, sabe? Falou assim: olha, essa caixinha aqui, tem aqui tudo que o senhor vai precisar para este momento, tem aqui um potinho, tem aqui umas orientações, ó, não esquece de lavar a mão, não esquece, tá bom, tudo bem. E olha, se o senhor precisar, tem aqui uma televisão com um filme aqui, adulto, o senhor pode assistir, porque isso pode ajudar o senhor. Tá bom, obrigado. Olha, só não esquece de fechar a porta, tá bom? Saí, fechei a porta e comecei a olhar aquele ambiente. Tinha uma poltrona muito confortável, sabe aquela poltrona que papai costuma receber em datas especiais, que era a poltrona, que você poderia sentar ali e de uma maneira confortável, tinha um banquinho menor que você poderia pôr os seus pés e aquela tela ali diante de mim. E eu dizia: não. Aí veio o diabo: liga, pode ligar, tem ninguém te vendo aqui, sua esposa não está aqui, vai lá, aproveita, vai olhar. E aí eu disse: olha, minha esposa pode não estar aqui, minha igreja pode não estar aqui, nenhum humano pode estar aqui, mas o meu Deus está aqui.
Meu Deus. O meu compromisso é com Ele. E aí minha esposa perguntou, e aí, como é que foi? Eu falei, querida, fui lá, aconteceu isso assim, assim, assim. E aí, bem, não tem nada aqui. Enquanto fazia o exame, ia glorificando a Deus. E você conseguiu? Consegui, amor. Porque até nessas horas a gente tem que glorificar a Deus. A gente tem que exaltar a Deus. Nós não podemos abrir portas para o diabo na nossa vida. Amém. A gente abre a porta para o diabo assim, meus irmãos. Como vencer a opressão e o cerco? Erguendo torres, queridos. Olha aí para o versículo 5, parte B. Diz a palavra de Deus para mim e para você, que Ezequias construiu torres sobre ele, aquele povoado. A pergunta que a gente precisa fazer aqui, olhando para esse texto, afinal de contas, por que é que eles ergueram torres? Por que é que eu e você devemos erguer torres na nossa vida? Meu irmão, nós precisamos fazer isso, porque é só por esse meio que nós vamos conhecer o território inimigo da nossa vida. Nós precisamos de conhecer o território inimigo. Eu preciso saber quem são, eu preciso saber por que eles agem assim. Paulo vai dizer, a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, mas sim contra os principados e potestades. A palavra de Deus vai dizer para a gente que os nossos inimigos é o mundo, o nosso inimigo é a carne, o nosso inimigo é o diabo. Nós temos sim inimigos. Se dê conta disso, meu irmão. Pare de achar que vida cristã é uma vida de festa, de brincadeira. Nós estamos numa luta. E se eu me afastar, se eu deixar de considerar essa possibilidade, eu me torno vulnerável. Qual é o intuito do inimigo das nossas almas, meus irmãos? Isso daí. A palavra de Deus diz que ele veio para roubar, matar, destruir. A palavra de Deus diz que ele age contra a igreja de Cristo. A palavra de Deus diz para mim e para você que ele tenta impor o direito de governar a nossa vida. Como é que a gente vence a opressão e o cerco? Nós precisamos fazer armas e escudos. Olha aí, versículo 5, parte C. E mandou fazer também muitas lanças e muitos escudos. Quais são as armas que nós devemos fazer, meus irmãos? As únicas armas que nós devemos fazer uso. Você olha aqui para Ezequias, você olha aqui para o povo de Deus naqueles dias, eles precisaram fazer lanças, eles precisaram fabricar escudos, mas em nossos dias, como é que isso funciona? As únicas armas do cristão fiel são a oração, a fé e a perseverança. Eu entendo que nenhum de nós terá êxito no combate espiritual sem a oração. Nós precisamos orar. Nós precisamos crer na ação deste Deus em nosso favor. Eu falava agora há pouco a vocês lá da minha experiência
na casa dos meus pais. E eu comecei a perceber essa situação lá de os inimigos tentando tomar conta da nossa casa, com o intuito de nos destruir, quando eu ainda era muito novo, meus irmãos, muito novo. E eu orei muitas vezes, para que Deus viesse com a graça dele e resolvesse aquela situação. Mas isso durou anos, levou muito tempo. Mas eu precisei perceber. Como vencer a opressão e o cerco? Nós precisamos assumir a teologia da guerra. Que teologia de guerra é esta, pastor? Meu irmão, não é eu quem pelejo, não é você quem peleja. Quem peleja por nós é Deus. Amém. E Ele pode sim vencer todos os braços da carne. Ele quem vence. Não sou eu. Não é você. A gente quer resolver as coisas no braço. A gente quer resolver as coisas no grito. Primeira igreja que eu fiz parte, eu tinha lá um irmão muito querido, que ele volta e meia dizia assim: pastor, eu sou de Jesus, mas o meu facão não. Se precisar, eu saio do facão. Eu resolvo no braço. Eu resolvo no grito. Meu irmão, quem peleja por nós é Deus. Nós precisamos continuar no altar da oração. Nós precisamos continuar crendo. E a gente precisa continuar tendo esperança dentro da gente. Agora esse texto também, queridos, fala de uma coisa bem interessante. Olha só, olhando aqui para o versículo 17, que a gente leu, sabe qual a maior estratégia inimiga? É nos fazer cair da fé através da dúvida. O que é que está acontecendo aqui? Senaqueribe também escreveu cartas insultando o Senhor, o Deus de Israel, e o desafiando. Olha como esse homem é abusado. Olha o que ele diz aqui: assim como os deuses dos povos das outras terras não livraram o povo deles das minhas mãos, também o Deus de Ezequias não livrará o seu povo das minhas mãos. Ele está tentando trazer aqui, plantar no coração daquele povo a dúvida, para perseverar. Porque olha o histórico aqui deste homem. Olha o que ele relata: que com todas as outras nações que ele guerreou, o Deus dessas outras nações não foi páreo para o Deus dele. Meus irmãos, foi assim que a serpente enganou Eva. Gênesis 3:1. A serpente planta no coração de Eva a dúvida, a desconfiança, a descrença. Se você facilitar, o diabo vai plantar no nosso coração a desconfiança, a dúvida. Dúvida na razão da fé. O que é que eu quero dizer com isso? Sabe o que o inimigo procura fazer com a gente? Qual é a estratégia dele? Qual o intuito dele? Ele procura colocar dentro da gente dúvida nas razões de Deus para nos ajudar. Em outras palavras, ele está falando aqui do caráter de Deus. Meu irmão, presta atenção numa coisa: o fato de passarmos por problemas não é sinal de que Deus não é bom, pois das maiores angústias da vida é que sentimos mais de perto a sua bondade. E por mais que o nosso inimigo tente nos levar a pensar no diferente, acredite, a bondade do nosso Deus é total, infinita,
ao nosso socorro. Todas as vezes precisamos. O rei da Síria está aqui indagando. Olha só, em que vocês baseiam sua confiança? Ezequias, o rei de vocês diz: o Senhor, o nosso Deus, nos salvará das mãos do rei da Síria. Ele está enganando vocês. Isso não se aplica a nós, meus irmãos. Isso não se aplica a nós. Se a gente facilitar, o nosso adversário vai tentar plantar dentro do nosso coração dúvida quanto ao poder dele. Gente, é possível alguém crer em Deus, mas não crer em que Ele possa livrar. Jason? Cadê o Jason? Querido, me desculpa, deixa eu colocar uma questão aqui. Isso é para você e para sua família, meu irmão. Jason trouxe uma questão para nós ontem. Que a Andréia, amanhã, terá que ir à escola. E por quê? Foi convocada pela diretora para prestar contas. Porque segundo a informação que chegou para eles, é que Sara chegou para uma coleguinha dela e disse para a coleguinha que a coleguinha ia para o inferno e a empurrou. Só que eles conhecem muito bem a filha que tem. Porque pai e mãe conhecem muito bem o filho que tem. E aí eles foram averiguar o que aconteceu. Chamaram Sara. E Sara disse o seguinte: sabe, papai e mamãe, o que aconteceu? Essa coleguinha que estão dizendo aí que eu empurrei. Sara tem 6 anos. Estou certo? Isso. Essa coleguinha aí que eu empurrei, papai, mamãe, foi o seguinte: ela me chamou no canto e falou assim: olha, vamos ali no banheiro namorar? Vamos namorar? E lá, inclusive, a gente se despe, sabe? Para um bom entendedor, né? E aí, Sara falou: não vou fazer isso. Porque isso não é de Deus. E como a minha coleguinha insistiu, ela empurrou a coleguinha. Amanhã os pais vão ter que ir lá dar conta. Meus irmãos, Jairson, André, Deus pode livrá-los disso. Acredite nisso. Pode livrá-los. Aliás, nós já oramos por isso ontem. Meus irmãos, nós devemos orar por isso. Porque isso, quem está por detrás disso é o inferno. Quem está por detrás disso é o diabo. São, enfim, os principados e potestades. Mas nós precisamos crer, sim, que Deus, mesmo numa hora como essa, pode nos livrar. E Ele há de livrá-los. Se você facilitar, o diabo vai tentar plantar dentro de você dúvida em relação ao poder do bem e do mal. É o que diz aí no versículo 3. Meu irmão, entenda o seguinte: você que é de Deus, você que caminha com Deus, o mal não prevalecerá sobre nós. Amém. O Senhor nunca nos desamparará. Ainda que alguns nos deixe, o leão da tribo de Judá prevalecerá. Cuidado, meu irmão, porque se você permitir, o diabo vai plantar no seu coração dúvida sobre Deus como Deus, versículo 14. É interessante a gente perceber aqui como o inimigo, ele quer nivelar Deus, o todo
o nosso Deus a pequenas divindades que não falam, que não ouvem, que não fazem nada pelo homem. Isso ele diz aqui. Como então o Deus de vocês poderá livrá-los das minhas mãos? Os deuses daquelas outras nações não conseguiram. E aí eu quero dizer uma coisa muito séria a você. Presta atenção. Quando a gente começa a crer mais em profetas, tem muita gente de Deus que caminha aí com Deus, que diz que caminha com Deus, que acredita mais em profeta do que qualquer outra coisa. Vive correndo atrás de profeta. Quando a gente começa a crer mais em um profeta, quando a gente começa a crer mais em poder político, quando a gente começa a crer mais em recursos financeiros, mais do que no Todo-Poderoso, então é porque já estamos assolados por esta dúvida, a dúvida sobre Deus como Deus. A única arma, meus irmãos, capaz de desarmar esta bomba da dúvida é a fé alimentada pela oração. Agora esse texto também nos mostra uma coisa bem interessante, meus irmãos. Isso é muito sério. Fala da soberba. Um agente secreto que é mandado pelo inimigo quando a batalha já está quase vencida. Quando estamos livres dos inimigos e nos sentimos em paz, este agente, a soberba, nos ataca, nos elogiando muito pelas nossas vitórias. É o que aconteceu aqui com Ezequias. Ele achou que ele era muito bom. Ele achou, num dado momento, que quem o havia livrado eram os braços dele, era a inteligência dele, era a estratégia dele. E ele começou a acreditar que ele era muito bom. Aí eu vou seguir o seu exemplo, pastor. Repita comigo. O nosso maior inimigo, mora dentro de nós. Não está fora, não. A soberba, o orgulho, é da natureza humana. Está dentro da gente. Eu, quando olho para a história da